Nós já estamos aqui com a presença do nosso estimado irmão Renato. Renato, é um prazer recebê-lo aqui, tá bom? Nessa noite de hoje. E agradecemos já de antemão a sua presença, a sua disponibilidade de estar conosco. Fique à vontade, a palavra é sua. Obrigado, Bia. Boa noite a todos. De fato, é um prazer imenso estar por aqui, nesse canal, para contribuir um pouco com a evangelização, né? Realmente eu admiro muito as pessoas que se comprometem. Eu tenho uma admiração muito especial pela Bia, por, de fato, se comprometer, né? Ter esse empenho em evangelizar. E essas ferramentas estão aí para isso, né? Enquanto eu estava terminando o texto, eu estava pensando, refletindo que essa mesma ferramenta que sabemos que é nociva, né, para tantas pessoas, porque a internet, infelizmente, ela traz muita coisa ruim, né? Boa parte do que se propaga hoje de maldade, eu acredito que a internet contribui muito para isso. Mas a gente está fazendo aqui exatamente o contrário, pegando essa ferramenta que pode ser usada para o mal e fazendo o bem, né? Então isso agrada muito ao coração de Jesus, agrada muito ao Imaculado Coração de Maria, né? Então saibamos disso, né? A gente não faz ideia do quanto Nossa Senhora se agrada em ver aqui na Terra, né, irmãos, assim, pessoas que se unem para propagar esse bem, né? Sobretudo no que se refere à oração do texto, à oração do Rosário. Inclusive, o que nós vamos abordar hoje, quando a Bia pediu para tratar de assuntos referentes às aparições de Nossa Senhora, então eu achei por bem trazer a matéria de uma das aparições mais conhecidas, que foram as aparições que Nossa Senhora realizou na cidade de Fátima, em Portugal, né? Todos nós temos uma base, pelo menos, do histórico das aparições. Sabemos que ela apareceu nesse local chamado Fátima. Hoje tem um santuário gigantesco, né, extraordinário, de acolhida de peregrinos do mundo inteiro. Sabemos que apareceu para 3 crianças, né, os 3 pastorinhos. Basicamente todo mundo conhece o nome das crianças, né? Jacinta, Lúcia e Francisco. Mas, infelizmente, muitas pessoas não vão muito além, né, de saber o que de fato está por trás dessas aparições, né, que não foi algo assim que ficou no passado, não, muito pelo contrário. As aparições de Nossa Senhora de Fátima, elas se fazem muito mais atual devido à autenticidade das profecias, né, e aquilo que vai se concluindo ao longo dos anos, ao longo do que vai passando. Muita coisa que Nossa Senhora previu em Fátima, de fato, já aconteceu, né? E nós estamos esperando, sobretudo, aquilo que mais nos consola, quando a gente se depara com todo, digamos assim, o cataclisma, né, que está por trás do que ela disse, que é o meu Imaculado, por fim, o meu Imaculado Coração triunfará. Nossa Senhora, depois de mostrar tanta coisa, né, para as crianças, trazendo, né, através delas a mensagem ao mundo, ela deixou esse consolo para nós também. Tá certo? Nós temos aí o quê? Uns 20 minutos, mais ou menos? 20 minutos. 20 minutos, né? Então vou contar aqui no meu relógio, porque o assunto é longo, né? A gente vai fazer um resuminho. Eu tenho aqui algo que eu já havia preparado há uns meses atrás, devido a um retiro que foi feito com essa temática, né? Então eu tenho aqui alguma coisa e a gente vai abordar alguns detalhes dessas aparições, o que aconteceu, né? Como é que as crianças reagiram, a autenticidade, a veracidade dessas aparições, porque alguém pode se pôr no seguinte problema. É bom também a gente entender isso. Alguém poderia dizer, mas se eu não acreditar, eu acho isso tão difícil de acreditar. Tem pessoas católicas que não dão muito crédito para algumas aparições, né, de Nossa Senhora aí pelo mundo afora. Inclusive, não seria nem propriamente um pecado alguém que não viesse acreditar numa aparição de Nossa Senhora, né? Sobretudo que a Igreja já, inclusive, deu um crédito mais consistente, no caso mesmo dessas aparições de Fátima. Não é um dogma propriamente que nós estaríamos pecando se não crermos, mas devido às evidências daquilo que já aconteceu e até mesmo da reação das pessoas, os testemunhos das pessoas que ali estiveram,
fica praticamente impossível nós, como católicos fiéis, né, devotos e, sobretudo, de bom espírito, não crer nessas aparições, né, achar duvidoso. Né? A igreja sempre teve muita cautela diante de eventos assim, né? Tanto que existe uma investigação por trás. Além das aparições de Fátima, que eu acredito que a Bia vai abordar isso em próximos encontros, existem as aparições de Nossa Senhora de La Salette, na França, existem as aparições de Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, que foi a Santa Catarina Labouré, que também traz uma mensagem extraordinária. Também as aparições de Nossa Senhora em Medjugorje, que são mais recentes. Há pouco tempo atrás, talvez não sei se tem dias ou meses, mas houve uma manifestação de Nossa Senhora a uma irmã no Japão, né, num lugar chamado Akita, que eu acho que muitos devem ter tido contato com isso pelas redes sociais. E Nossa Senhora também apareceu há 40 anos atrás a uma... Agora tá, né? Não sei se deu uma pausa aí, mas prosseguindo então, vamos lá. Eu vou ler aqui uma introdução aqui para a gente ter um pressuposto, né, dessas aparições. Então, acontece que em 1917 a Virgem Maria profetizou aos 3 pastorinhos, Lúcia, Francisco e Jacinta, que se a humanidade não desse ouvidos aos apelos que ela vinha fazer, começaria uma Segunda Guerra Mundial pior que a primeira. Ela apareceu numa época exatamente que a Primeira Guerra estava em andamento, né? Então ela já havia dito que viria uma Segunda Guerra pior do que aquela que estava acontecendo. E que a Rússia espalharia seus erros pelo mundo. Eu quero levantar bem esse detalhe desses erros da Rússia, né? Que Nossa Senhora disse que ela irá espalhar pelo mundo. O que de fato aconteceu? A Segunda Guerra ocorreu de 39 a 45 e a Revolução Comunista na Rússia eclodiu um mês depois da 6ª aparição. Então, naquele mesmo ano de 1917, a Rússia, que era uma monarquia, né? Era um império na realidade, quer dizer, o sistema de governo não era como é hoje, e houve uma revolução, a chamada Revolução Comunista Russa, que causou uma perseguição muito grande aos bons, aos católicos também. Lá a Rússia existe, né, a Igreja Ortodoxa, que não é ligada ao Papa, claro que também existe a Igreja ligada a Roma, mas em todo caso foi uma perseguição à religião propriamente. O comunismo, ele foi uma das 3 grandes revoluções que houve na humanidade, né? A primeira podemos considerar a Revolução Protestante, depois a Revolução Francesa e, por fim, a Revolução Comunista, que traz uma temática totalmente ateia, né? E foi assim que se deu, no mesmo ano das aparições em Fátima, eclodiu a chamada Revolução Russa. Ou seja, e aí subentende-se o que Nossa Senhora, a partir daí a gente começa a entender o que Nossa Senhora vem denunciar desses erros da Rússia, né? Então, ela, continuando aqui, Nossa Senhora vinha pedir a conversão, pois, do contrário, duras perseguições se desencadeariam contra a Igreja e a mão de Deus puniria a terra por sua infidelidade. Né? Ou seja, Nossa Senhora diz isso, se a humanidade não se converter, perseguições contra os bons, contra a Igreja, acontecerão, e a gente já percebe isso, né? E a mão de Deus puniria a terra. Essa punição de Deus é justamente pelo afastamento do próprio ser humano, né? O homem é que vai atrás, né, dessa sentença que Deus acaba dando. E por misericórdia, porque na realidade quando Deus, a gente sempre ouve falar, né, e sempre procura exaltar esse lado da bondade divina, a misericórdia de Deus é eterna, é infinita, e de fato é isso mesmo. E quando Deus pune os seus filhos, é também por misericórdia. Então qual o caminho a humanidade seguiu? Todos nós sabemos. Entretanto, por cima destas previsões mais catastróficas, Nossa Senhora anunciou um sol de esperança, aquilo que eu falei no início. Por fim, o meu imaculado coração triunfará. Portanto, as profecias de Fátima são, antes de tudo, palavras de confiança e de certeza da vitória. Não é o anúncio do fim, mas a aurora de uma nova era histórica. Esta era histórica virá como uma grande misericórdia. O triunfo dela é o triunfo de Cristo. É o reino de Maria no reino de Cristo. Então, quando a gente se depara com essas aparições, né, se você que está participando dessa live
for realmente pesquisar com calma, em algum site católico, os detalhes dessas profecias, né, através de livros, tem muitos livros escritos, né, a partir dos próprios relatos da irmã Lúcia, que viveu por muitos anos, você vai ver que muita coisa dolorosa Nossa Senhora prevê. Mas o que deve ficar como nota tônica de tudo isso é a certeza de uma vitória. É justamente aquilo que ela falou: por fim, o meu imaculado coração triunfará. Então, é de suma importância nós não nos desesperarmos diante do que de fato Nossa Senhora previu, né? Tem uns segredos que ela revela às crianças, né? E nós vamos ver um pouquinho de como que aconteceu passo a passo. Antes mesmo das crianças virem Nossa Senhora no ano de 1917, o anjo de Portugal, né? É interessante nós observarmos isso. O anjo de Portugal. E por que de Portugal? Porque cada nação, cada lugar, cada família, cada cidade tem o seu anjo da guarda próprio, né? Deus, ele designa um anjo da guarda para cada local. Aqui na nossa cidade de Camocim, existe um anjo que Deus designou para cuidar dessa cidade, assim quando ela foi fundada, né? Isso é muito interessante. Então, o anjo de Portugal, aquele que cuida do país, né, como um guardião, ele foi designado pelo próprio Deus, pela própria Nossa Senhora, de preparar as crianças para isso. Então, elas já tiveram essa visão, por algumas vezes apareceu para eles, preparando-se. Sobretudo, ele já vinha trazendo o pedido da oração do terço, né? As crianças passaram a rezar o terço com frequência depois dessa aparição do anjo. Inclusive, em uma das aparições, não sei se aqui no detalhe, mas eu creio que foi umas 3 pelo menos, eles chegaram até a receber a comunhão. No Santuário de Fátima tem uma imagem das 3 crianças e o anjo dando a comunhão para eles. O local chama-se Loca do Cabeço, é uma localidade próxima da Cova da Iria, né, onde começaram a ter as primeiras aparições. Bom, e aí a história segue. Eles continuaram sua vida de pastores, né? Pastores de ovelhas, criancinhas ali. Quer dizer, naquele tempo Portugal ainda hoje é um país que não é tão desenvolvido, tão destacado, né, economicamente, né, na Europa inteira. E naquela época era um país de fato um tanto precário, comparando com os demais países. Então as crianças, era muito comum o pastoreio, né? Eles eram camponeses e tal. E o próprio país passava por uma certa crise, porque fazia poucos anos que a monarquia havia sido derrubada, então estava entrando outro sistema político. A crise também de fé nas pessoas e nos setores, nos governantes, né, propriamente. Nós vamos ver um pouco isso aqui também, eles sofrendo perseguições por causa disso, né? Então, já havia uma certa conturbação naquela época, né? Nós estamos falando aqui de 100 anos atrás, né? Para vocês verem como que, de fato, a coisa não mudou. A gente vê que o mundo hoje está bem pior do que era 100 anos atrás, né? Então, na manhã de domingo, era 13 de maio, né, foi a primeira aparição, né, era um domingo, depois que eles assistiram à missa, onde moravam, saíram então para o rebanho, para as ovelhas, né? Eles foram para a chamada Cova da Iria. E por volta do meio-dia, após terem tomado o lanche, tal, rezaram o terço, conforme o que o anjo havia pedido, né? E de súbito, as 3 crianças viram como que um clarão de relâmpago que as surpreendeu. Olharam para o céu e depois umas para as outras, ficaram mudas e pasmas, pois o horizonte estava limpo e sereno. Ou seja, eles viram um clarão e pensavam que poderia ser uma chuva que vinha, uma tempestade, mas não, estava tudo aceso, estava um dia belíssimo, né? E aí, de repente, diante deles, numa azinheira, que é uma árvore, né, típica da região, uma árvorezinha pequena, eu acredito que é algo mais ou menos na altura de um pé de acerola. Todo mundo sabe que o pé de acerola não é tão grande assim. Então, ali eles viram aquilo que nós normalmente vemos representado na imagem da Virgem de Fátima, né? Nossa Senhora com os pés nas nuvens, uma árvore embaixo, e ali foi que se deu a primeira aparição. Interessante que Lúcia, que era a mais velha, né, essas 3 crianças eram parentes. Jacinta e Francisco eram irmãos, e os 2 eram primos de Lúcia. Então Lúcia era quem conversava com Nossa Senhora, ela via Nossa Senhora, falava, né, e ouvia.
Jacinta, ela não falava, mas ela via e ouvia. E Francisco, ele apenas via Nossa Senhora. Então ali eles conversaram, Nossa Senhora disse para eles que eles iriam para o céu, eles perguntavam se eles iriam para o céu. Quer dizer, imaginando nós, né, com uma visão dessa tão esplêndida, né, a própria Mãe de Deus que vem visitar, quer dizer, o próprio ambiente empoderado que se cria já transforma as crianças, né? E elas guardaram, interessante que elas, por mais que Nossa Senhora nem havia pedido para que elas guardassem segredo, elas ficaram, tentaram, né? Fizeram um pacto ali infantil para manter o silêncio, mas como criança é difícil, né, guardar segredo. Jacinta, ali pequenininha, ela tinha 7 anos de idade, acabou comentando com a sua mãe, né? A mãe não deu muito ouvido, e na hora do jantar, o pai deles dois, né, o pai deles, portanto, Francisco e Jacinta, resolve interrogar Francisco na hora do jantar. Ele, para não mentir e também não desrespeitar o pacto que fez, né, acabou ficando em silêncio. Mas depois o próprio pai o chamou em particular e ele revelou que o que Jacinta falava era verdade. Eles tinham visto de fato uma senhora, etc., que tinham conversado, né? Mas qual era o receio deles, da família? Era que aquilo não se espalhasse pelo povoado, né, a notícia. Apesar de na época não existir o WhatsApp, né? Mas essas coisas se espalhavam rapidamente, né? Os boatos, as fofocas, né? Uma coisa comentava aqui, rapidamente se espalhava. E todo o vilarejo logo já ficou sabendo. Quando foi no mês seguinte, porque evidentemente que na primeira aparição Nossa Senhora pede para que eles voltem durante 6 vezes, né? Naquele mesmo dia, naquele mesmo horário, ou seja, que é 13 de cada mês, eles deveriam voltar, porque Nossa Senhora queria conversar algo a mais com eles. E quando eles voltaram para lá, não haviam comentado com ninguém, já se depararam com pelo menos umas 50 pessoas no local, né? Muitas pessoas foram lá para querer, enfim, constatar um pouco daquilo, né, do que era. E eles, de fato, rezaram o terço, né? Uma pessoa, depois que estavam rezando o terço, pede para recitar a ladainha de Nossa Senhora, e naquele momento a irmã Lúcia, ela pede para que parassem de rezar, porque não dava mais tempo, né? A luz que eles esperavam que aparecesse, como da primeira vez, aconteceu, e ali as crianças, né, se ajoelharam perto daquela azinheira, e Nossa Senhora pousou mais uma vez, né, como no mês anterior. E as pessoas perceberam, a testemunho das pessoas que ali estavam, que perceberam realmente a azinheira fazer um sinal, um gesto, enfim, um movimento, né, de ceder um pouco. E ali, quer dizer, por mais que as pessoas não tivessem visto, mas eles sentiram aquele imponderável, né? Não tinha como não perceber algo de grandioso que acontecia por ali, né? Essa foi, então, a segunda aparição. Evidentemente que Nossa Senhora conversava com eles, não era algo assim tão demorado, mas Nossa Senhora travava conversas com eles, tanto que revelou, né, os segredos, que ao final aqui dessa explanação a gente vai ver um pouco dos detalhes dos segredos, que é o mais importante, né? Então, na terceira aparição, eu vou tentar aqui fazer bem resumido para a gente poder ver os pontos principais. Então, na terceira aparição, já, portanto, maio, junho, julho, né? Em julho, foi justamente quando Nossa Senhora revela para eles os segredos de Fátima, né? O segredo, aliás, que era um só, mas ele foi dividido em 3 partes. A irmã Lúcia, na realidade, ela começava a ficar um pouco preocupada com aquilo, porque quando eles chegaram no local, eles se depararam que havia já um número bastante grande de pessoas, né? Era no mínimo aí umas 2 ou 3 mil pessoas que já estavam no local. E o resultado é que aquilo começou a se espalhar pela cidade, as autoridades civis, que eram, portanto, ateias, né? O prefeito da cidade, enfim, o pessoal mesmo da parte política, né, da região, eles não deram a mínima credibilidade, e a própria igreja também via com muita cautela, né, via com muita prudência, porque é normal que a igreja haja dessa forma, né? Jamais a igreja vai, né, o pároco, o bispo de uma diocese, onde ocorre um evento como esse, ele vai dar um crédito imediato, até porque a gente sabe que há pessoas de má fé que podem se aproveitar disso para querer ganhar vantagem, ganhar dinheiro, enfim, uma série de coisas aí, né?
vista, né? Aí uma aparição como esta. E aí isso é algo extraordinário, sobrenatural, né? É algo que o próprio Deus escolhe a quem quer se manifestar, né? No caso, Nossa Senhora também se manifestando aí para as crianças. E nessa terceira aparição foi quando Nossa Senhora revelou os segredos. Eu não vou entrar agora na questão dos segredos, o mais importante, né? Vamos seguir adiante. Quando foi no quarto mês, né, na quarta aparição, esse foi o momento de maior provação. Voltou? Então, estamos de novo no ar, né? Então, no caso, foram a quarta aparição foi de grande provação para elas, porque eles foram muito perseguidos mesmo, né? Como eu disse, as autoridades civis vinham com testações, né? Portanto, contrários à religião, eles queriam que as crianças dissessem a todo custo que o que eles faziam, que o que eles falavam eram mentiras, né? Então, foi uma situação muito dolorosa. Aí vocês imaginam só, como eu disse no início, né, uma pessoa que possa duvidar da autenticidade dessas aparições. 3 crianças indefesas, né, a mais velha tinha 12 anos, que era a Lúcia. Elas, apesar de sofrerem atrocidades da parte das autoridades, né, até mesmo a falta de apoio do pároco, o padre da cidade não dava crédito, até dizia para eles que eles estavam mentindo, que aquilo lá os levaria para o inferno, né? Quando eles ouviram isso do padre, a irmã Lúcia disse o seguinte: olha, pois não se preocupe, eu não vou para o inferno, porque o que eu estou dizendo não é mentira. Nós vimos a senhora, etc. e tal. Então, eles sofreram muito, foram presos, foram colocados dentro da cadeia junto com criminosos, né? Lá dentro eles até fizeram um apostolado com aquelas pessoas, os criminosos rezaram, eles ficaram comovidos, né? O prefeito, por fim, não conseguindo que eles revelassem, tentaram uma pressão psicológica, dizendo que iam matar as crianças, jogando no azeite fervente, né? Colocaram numa sala escura, depois iam pegando um por um, como que dizendo que já estava sendo cozido ali no azeite fervente. Ficou por último a irmã Lúcia, e ela, vendo que em tese os seus primos ali estavam sendo martirizados, assassinados, ela se manteve fiel, né, ao que Nossa Senhora pediu de não revelar o segredo. Então, quer dizer, de onde vem uma força como essa, né? Uma criança pequenininha ali, tem uma criança quando está mentindo que ela coloca ela na parede, sabendo que ela vai ser punida, ela diz logo que mentiu, ela fica vermelha, né? Entra em contradição. Isso não aconteceu de forma alguma, né? Então foi de fato uma perseguição tremenda que essas crianças sofreram, né? Depois o prefeito viu lá que não tinha o que fazer e acabaram trazendo-os de volta, até mesmo com medo do povo se revoltar contra essa atitude deles, porque já havia, interessante, como é que também é um outro fator muito autêntico quando a igreja passa por uma perseguição, porque os bons, eles se unem, né, em favor da verdade. Isso é o que é o mais espetacular, porque o povo já estava se movimentando para protestar contra a maldade que faziam contra aquelas crianças, né? Tortura psicológica, foi uma coisa de fato absurda, né? Abominável, que essas 3 criancinhas sofreram. E elas faziam tudo aquilo, interessante lembrar, que elas, diante daquela provação, entre eles conversavam: ofereçamos isso pela conversão dos pecadores, sobretudo Lúcia. Lúcia era a menorzinha de todas, mas ela tinha Jacinta. Ela tinha uma grandeza de alma espetacular. Eles são santos hoje, hein? A gente pode chamá-los de São Francisco Marto e Santa Jacinta Marto, né? Os pastores de Portugal. Eles ofereciam pelos pecadores, porque Nossa Senhora havia pedido que eles oferecessem e sofressem pelos pecadores, né? Então eles aproveitavam aquele momento de provação e ganhavam méritos diante de Deus com o seu sacrifício ali, né? É uma coisa espetacular. E dando continuidade às aparições, né? Quer dizer, evidentemente que nesse dia 13 de agosto de 1917, Nossa Senhora não apareceu para eles, porque eles estavam presos, eles estavam sendo interrogados. Mas, curiosamente, no local já havia também um número de pessoas que esperavam as crianças chegarem, mas não sabiam que eles estavam presos. E as pessoas que estavam no local da aparição
perceberam no momento do meio-dia que a árvorezinha lá descia, né, um imponderável, aquele ponderável agradável surgia, mas as crianças não estavam. Eles perceberam como que Nossa Senhora foi até o local. Claro que Nossa Senhora sabia que eles não estariam lá, mas ela quis se manifestar para que fosse, mais uma vez, testemunhado a autenticidade, né, do que acontecia, né? Aí na quinta aparição, ao longo, né, dessas sucessivas aparições, Nossa Senhora, na cavalaria, aumentava o número dos que nela acreditavam. Então, olha só que coisa interessante, um dado aqui que eu quero ressaltar dessa quinta aparição. Entre 15 a 20 mil pessoas já estavam no local, lá no dia 13 de setembro, né? Olha só, um localzinho pequeno, né? Tem que imaginar que nesse local era um vilarejo, era um distrito, né? Sei lá, é como se fosse um distrito aqui, Parazinho, né? Que é um distrito de Granja, que é um local pequeno. Então a gente imagina mais ou menos uma coisa assim. Então imagina 20 mil pessoas, né? Naquele localzinho, 15 a 20 mil. Então a notícia já se espalhava, né? Por todo aquele local. E na última aparição, quando de fato todos já sabiam que aquela seria a última vez que Nossa Senhora aparecia, porque ela disse, né, que apareceria 6 vezes, pediu que as crianças voltassem todo dia 13, né, até o mês de outubro. Então, era uma noite fria já de outono, chovia demais, e Nossa Senhora havia dito para eles, no início das aparições, que ela operaria um milagre, ela se manifestaria de alguma forma, para comprovar de fato que eles pediram um sinal, né, que ela mostrasse um sinal. E realmente, nessa última aparição, chovia demais, né? Tanto que algumas pessoas ficaram com receio de ir, mas mesmo assim foram. Era uma chuva que não parava, estava um lamaçal tremendo. E o que aconteceu? Nossa Senhora fez o chamado Milagre do Sol, né? Se pesquisarem aí na internet o Milagre do Sol, das aparições de Fátima, vocês vão ver os detalhes, né? Uma coisa assim onde o Sol começou a dançar e ele se aproximou da Terra, como pessoas pensavam que seria o fim do mundo, né? Aquilo foi visto a um raio de 40 quilômetros. E até os jornais da época, os mais anticatólicos que haviam na ocasião, noticiaram esse acontecimento, né, extraordinário. E o interessante é que ao final desse espetáculo do sol, desse milagre, as pessoas que estavam ensopadas por causa da torrencial de chuva, estavam completamente secos, né? Absolutamente secos, como se tivesse um sol, um dia extremamente ensolarado, né? Então esse foi o grande sinal que Nossa Senhora deu para todos aqueles que ali estavam, cerca de 70 mil pessoas. Então tudo isso relatado, não tem como a gente de fato não dar crédito, né, para essas aparições, em fato, essas profecias. Agora vamos ao mais importante. Não sei se está claro, né, todos como é que foi esse processo, mas o mais interessante é a gente entender, né, como que eles passaram, o que aconteceu com eles, que a vida dos santos é assim, né? A vida dos santos se reflete dessa forma, o sofrimento, o sacrifício, é o carregamento da cruz, né? E eles tão jovens foram convidados e aceitaram, né, a carregar essa cruz pesada. Eu queria fazer uma pergunta ao Renato, enquanto ele toma uma águazinha aí para molhar a garganta. Renato, diante de tudo que você relatou, desses milagres extraordinários, o que é que essa aparição de Fátima, ela traz para hoje nós, que somos católicos? Qual é a observância que nós devemos ter? Qual é a importância que tem essas aparições para o dia de hoje, nós católicos hoje? Perfeitamente. Essa pergunta, ela encaixa bem nessa próxima parte que nós vamos abordar, que é o relato do segredo, né, do segredo de Fátima. Porque diante de toda essa perseguição que essas crianças sofreram, o que de fato eles estavam sendo instigados a revelar é aquilo que Nossa Senhora pediu, né? Esses segredos que ela falou é o que eles queriam a todo custo que elas falassem, e eles não falaram. E Nossa Senhora fez isso com eles para que eles de fato passassem por essa provação, até por méritos também, para conquistar mais méritos. Mas tudo isso, para os dias de hoje, né, que essas aparições que não estão lá atrás, há 100 anos, não ficou, digamos assim, na poeira da história, pelo contrário, elas estão muito mais autênticas, porque tudo isso que
que vamos ver aqui sobre o que as crianças viram, né, naquilo que Nossa Senhora revelou, mostra que nós, enquanto fiéis católicos, devotos de Nossa Senhora, somos chamados a fazer, né, a cumprir com aquilo que ela pediu, porque na realidade ela vem pedir o que? A oração do terço diariamente, né, pela conversão dos pecadores. Ela veio pedir a instauração da devoção ao seu Imaculado Coração. Ela veio pedir a devoção dos 5 primeiros sábados, né, ou seja, a frequência aos sacramentos. A devoção dos 5 primeiros sábados nada mais é do que um incentivo a nós passarmos a viver uma vida dentro dos sacramentos, né? Buscando a confissão, buscando a comunhão, meditando, né, os mistérios do Rosário, ou seja, o próprio Evangelho de Nosso Jesus Cristo, porque o Rosário não é nada mais do que você rezar todo o mistério da encarnação, né? Aquilo que é mistério de fé você coloca na oração. A oração do Rosário ela tem Nosso Senhor Jesus Cristo no centro, né? Maria, Nossa Senhora, a gente já costuma chamar, né, o terço mariano, mas na realidade é só para diferenciar de diversas outras devoções, né? Existe o terço da misericórdia, né? Existe outros tipos de terços que foram sendo idealizados aí, né, ao longo da história da igreja, mas o terço mariano, o rosário propriamente, foi o grande pedido que Nossa Senhora fez, né, em Fátima, para que nós assim pudéssemos abrandar mais, né, a diminuir e desagravar os pecados que são cometidos contra o Imaculado Coração de Maria. Então, eu vou ler aqui o que foi de fato escrito pela irmã Lúcia. Ela, a primeira e a segunda parte do segredo, que foi redigido por ela, foi feita em 31 de agosto de 1941. Então, vejam só que coisa interessante, né? E foi destinada ao bispo de Leiria. Então, ela diz o seguinte: parece-me que, isso aqui ela escreve antes de revelar o segredo, parece-me que posso dizer, pois, que do céu já tenho a licença. Ela esperava um sinal de Nossa Senhora para o momento dela revelar, de fato, aquilo que ela ouviu de Nossa Senhora. Os representantes de Deus na Terra têm me autorizado a isso várias vezes em várias cartas. Então, padres, bispos já haviam pedido para que ela revelasse, né? Então, ela sentiu isso. Então, a autoridade da igreja, né, que vem sugerir. Então, vamos lá. A primeira parte do segredo foi, pois, a vista do inferno. Então, a visão do inferno foi a primeira parte do segredo de Fátima. Nossa Senhora mostrou-nos um grande mar de fogo, que parecia estar debaixo da terra. Mergulhados nesse fogo, os demônios e as almas, como se fossem brasas transparentes e negras, ou bronzeadas com forma humana, que flutuavam no incêndio, levadas pelas chamas que delas mesmas saíam, juntamente com nuvens de fumo, caindo para todos os lados, semelhantes ao cair das fagulhas em grande incêndio, sem peso nem equilíbrio, entre gritos e gemidos de dor e desespero, que horrorizava e fazia estremecer de pavor. Inclusive, na hora que elas tiveram a visão do inferno, essa imagem foi fotografada. Infelizmente, a gente não tem aqui. Mas se pesquisarem fotografias das aparições, vão ver uma foto das 3 crianças fazendo um rosto, assim, um sinal de grande pavor. É o momento que elas viram o inferno. Olha só que coisa, hein? Não está aqui relatado, mas a irmã Lúcia também relata em outra carta, que a partir do momento que eles viram o inferno, nunca mais as 3 crianças sorriram. Ou seja, não é que o sorriso seja um pecado, mas elas viram aquilo, tiveram um tal pavor que elas passaram a levar uma vida de uma seriedade tremenda. Crianças, hein? Então, continuando. Os demônios distinguiam-se por formas horríveis e asquerosas de animais espantosos e desconhecidos, mas transparentes e negros. Então, elas viram figuras de demônios que se diferenciavam das almas dos pecadores ali condenados, né? Esta vista foi um momento, e graças à nossa boa Mãe do Céu, que antes nos tinha prevenido com a promessa de nos levar para o céu, né? Nossa Senhora preparou a elas para aquela visão. Se assim não fosse, creio que teríamos morrido de susto e pavor. Então, essa visão do inferno que ela mostrou para as crianças, não foi somente para elas, foi para todos nós. Nós podemos, a partir de nossa imaginação, e pelo que ela relatou, ter uma ideia, uma pálida ideia do que de fato elas viram. Não está aqui porque aqui foi resumido, mas elas também
a irmã Lúcia afirma que ela via as almas caírem no inferno, a partir dessa visão, como as folhas caem das árvores no outono, né? O outono que eu me refiro aqui é o outono europeu, que é quando bate um vento no outono de fato e cai todas as folhas de uma árvore. Ou seja, uma ventania, você vê aquele mundaréu de folha, e ela via as almas caírem do inferno como semelhante a esse momento, né? Então, prosseguindo aqui, para a segunda parte. Vistes do inferno, para onde vão as almas dos pobres pecadores. Para salvar, Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. Se fizerem o que eu disser, salvar-se-ão muitas almas e terão paz. A guerra vai acabar. Ou seja, quando ela disse, lembremos que estava no auge da Primeira Guerra Mundial. A guerra vai acabar, mas se não deixarem de ofender a Deus, no reinado de Pio XI começará outra pior, que foi justamente a Segunda Guerra, no reinado do Papa Pio XI. Quando virdes uma noite alumiada por uma luz desconhecida, sabei que é o grande sinal de que Deus vos dá, de que vai punir o mundo de seus crimes por meio da guerra. E de fato, antes de acontecer a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, houve um sinal no céu que alguns quiseram testemunhar como se fosse uma aurora boreal. Isso é um evento natural que ocorre muito no hemisfério norte. Mas, segundo próprios meteorologistas, isso não acontece nessa época, né? Nesse período que aconteceu, isso não é de praxe acontecer essa tal aurora boreal, né? Mas, de fato, foi um sinal que ocorreu, uma luminosidade prevendo essa guerra. E isso é interessante. Quando ela escreve isso, foi no ano de 1941. Então, a guerra ainda não tinha incluído. Aliás, estava no meio da guerra, né? Era 39, estava no meio da guerra. Para impedir, virei pedir a consagração da Rússia a meu imaculado coração e a comunhão reparadora dos 5 primeiros sábados. Se atenderem a meu pedido, a Rússia se converterá e terão paz. Se não, mais uma vez vamos lembrar isso aqui, espalhará os seus erros pelo mundo, promovendo guerras e perseguição à igreja, aos bons, os bons serão martirizados, o Santo Padre terá muito que sofrer, várias nações serão aniquiladas. E aqui vem a palavra de consolo. Por fim, o meu imaculado coração triunfará. O Santo Padre consagrar-me à Rússia, que se converterá e será sucedido ao mundo algum tempo de paz. Mas, lembrando aqui o que diz Nossa Senhora sobre os erros da Rússia, é justamente os erros do comunismo. Havia iniciado com a Revolução em 1917, como nós vimos aqui no início desse relato, e esses erros da Rússia se espalharam pelo mundo como vem até hoje, né? Ou seja, o comunismo que em alguns anos atrás, ele de fato foi imposto em muitos países na base da guerra, da Revolução Sangrenta. Tem muitos países que sofreram guerras e perseguições. Hoje há uma espécie de calmaria, mas nós temos um exemplo, por exemplo, como a Coreia do Norte, que mantém esse regime muito acirrado, né? A China também. A China, a gente pensa que mas ela tem todo um sistema político que está diferenciado, etc. Mas não nos iludamos, porque lá existe ainda um sistema de escravidão, inclusive, né? Daqueles que trabalham forçado. Enfim, é uma situação muito triste, muito degradante. E isso, sobretudo, hoje está nas mentalidades, né? Esse estado de espírito do comunismo, que na verdade é a pregação do ateísmo, isso se encontra hoje nas nossas escolas, né? Na mentalidade das pessoas, né? Quantas pessoas hoje não vão à igreja, vivem como se Deus não existisse, né? É o que muitos comunistas quiseram implantar. Não, eles disseram, não vamos mais, né? Tem um chamado Gramsci que dizia muito isso, não precisa impor mais a partir de armas o que Marx ensina, né, na sua doutrina. Nós podemos fazer isso a partir das ideias. E é isso que está acontecendo, né? A gente vê hoje quantos jovens que entram na universidade para aprender e acabam saindo de lá verdadeiros ateus e revoltados, né? São esses erros da Rússia que se espalham e estão visíveis hoje aos nossos olhos. Mas Nossa Senhora prevê, de fato, que isso irá acabar, esse triunfo do seu Imaculado Coração, né? Algum tempo de paz acontecerá. Eu acho que o tempo já está bem esgotado, né? Mas enfim, meus irmãos, há uma terceira parte do segredo que em tese foi revelado. Nossa Senhora pede muita penitência, e chega-se a afirmar que entre o que Nossa Senhora previu nesse terceiro segredo estaria o atentado do Papa João Paulo II, né, de São João Paulo II, que muitos levaram isso muito a sério, mas ainda há muita coisa a acontecer